Muito bem, aqui estamos nós para o nosso 97º dia de propósito. Amém, queridos? Hoje é dia 7 de abril e os nossos começos de lives e vídeos gravados já não são mais os mesmos, né? Estamos sendo podados pelo YouTube, não podemos mais colocar músicas assim que nós gostamos de ouvir e compartilhar com você aqui durante o nosso tempo de devocional, como nós vínhamos fazendo, né? Porque como estamos fazendo as postagens também pelo YouTube, nós não temos, tem algumas restrições, né? Então, infelizmente, não poderemos mais ter as nossas músicas, mas nada nos impedirá de seguir e avançar nesse propósito poderoso até o dia 31 de dezembro, tá bom? Como é que você tá? Você está bem? Eu espero que tudo esteja bem com você e se não tiver, eu tô aqui para trazer uma boa notícia para você. Nós vamos orar. E sabe que a oração, ela tem um poder sobrenatural. A oração de um justo, ela pode muito nos seus efeitos. E quando nós oramos, eu queria dizer para você, pedindo algo ao Senhor, Ele nos garante que todo aquele que pede, recebe. Muitas vezes não temos recebido porque não temos pedido. Então que nesse momento, antes de nós já adentrarmos aqui no nosso tempo de devocional, naquele resumão, né, contando para vocês o que está acontecendo aí no nosso cronograma, eu quero fazer uma oração pela tua vida e quero também deixar como meditação, um texto que está em Provérbios capítulo 4, sabe, queridos, aqui vai falar acerca da sabedoria. E o Senhor nos diz aqui na sua palavra que todos aqueles que consideram a sabedoria devem, na verdade, agarrá-la, né? No versículo 8 fala isso, ó, dê o devido valor à sabedoria, agarre-a e ela vai te cobrir de honras, né? A sabedoria é algo que nós não devemos abandonar, porque ela vai nos proteger e se nós amarmos a sabedoria, ela vai cuidar de nós. Então, queridos, aqui a sabedoria que está sendo mencionada é a sabedoria realmente que vem de Deus e nós precisamos dela para tomarmos decisões, para vivermos melhores, né? Muitas vezes o que faz a gente sofrer durante a vida são as escolhas equivocadas, né? São as escolhas que nós fazemos sem a devida sabedoria, sem o devido discernimento para tomar aquela decisão, se era tempo ou se não era. Então, falta muitas vezes para nós isso. Então hoje nós, durante a nossa oração, dentre outras coisas que o Espírito Santo nos direcionar, claro, eu quero também estar ministrando isso na sua vida, uma sabedoria sobrenatural que vem de Deus, uma sabedoria para que tanto quanto você estiver ouvindo a palavra de Deus, haja discernimento para você e você consiga receber tudo aquilo que o Senhor está transmitindo através da sua palavra e também discernimento e sabedoria para quando você ouvir, estiver recebendo a palavra, estiver precisando tomar decisões, precisar falar, né? Você seja realmente guiado pelo Espírito de Deus, sabe? Até mesmo calando, queridos, ficando em silêncio, a palavra do Senhor nos diz que nós muitas vezes nos passamos por sábio. O texto diz exatamente assim, até o tolo, quando se cala, se passa por sábio. Então, muitas vezes, o nosso silêncio também é uma resposta, né? Diante das situações, diante das adversidades e notícias, entende? Então, nós precisamos muito saber o que é que o Senhor espera de nós. E tudo isso nós vamos saber através da revelação da sua palavra, através dessa busca que nós devemos ter de conhecimento da vontade de Deus, da sua palavra e da revelação da sua palavra. Meu pastor, muito bom dia. Então, todos vocês que estão chegando, sejam todos muito bem-vindos, tá bom? Nós vamos fazer uma oração agora, que Deus abençoe a sua vida. Nós estamos agora pelo Instagram, pelo Facebook e pelo YouTube. E não se esqueça, o nosso maior propósito nesse ano de 2021 é fazer do ano de 2021 o melhor ano da sua vida, da nossa vida. E tudo isso nós vamos obter, sem dúvida nenhuma, conhecendo a vontade de Deus, né? É o que ele nos diz em Romanos 12:2, para nós não nos conformarmos com este mundo, para nós deixarmos, permitirmos, né, que essa palavra renove a nossa mente, o nosso entendimento, para que nós venhamos experimentar o quê? A sua boa, agradável e perfeita vontade, a vontade dele,
para as nossas vidas, tá bom? Tudo isso nós vamos descobrir como? Conhecendo a sua palavra, conhecendo o Senhor, deixando o Senhor, a sua palavra, renovar a nossa mente, e assim nós vamos viver isso. A boa, agradável e perfeita vontade dele para as nossas vidas, tá bom? Então deixa eu orar por você para nós irmos para o nosso resumão hoje, e tem muita coisa acontecendo aqui. Hoje nós vamos então falar sobre 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulos 18 e 19, resumão de hoje de acordo com o nosso cronograma, tá bom? Então se você puder, fecha os teus olhos que eu quero fazer uma oração pela tua vida agora, tá bom? Vamos lá? Podemos orar? Então vamos, Pai. Nós te rendemos graças, Senhor, por mais um dia. Senhor, somos tão gratos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigada por estarmos vivos. Obrigada pelo teu amor, Senhor. Obrigada pelo teu cuidado, pelo teu zelo. Até aqui a tua forte mão tem nos sustentado. Senhor, o Senhor tem nos protegido, tem guardado a nossa casa. O Senhor tem sido o nosso escudo, o nosso protetor. Senhor, obrigada por nos guardar em todo o tempo. A tua palavra nos garante, Pai, que até quando nós estamos dormindo, o Senhor está nos guardando e nos protegendo. O Senhor nos dá enquanto nós dormimos, Pai. Obrigada. Somos gratos a Ti, Pai. Nesse momento, Pai, oramos também pela vida desse homem e dessa mulher, Pai, que estão conosco. Senhor, dos meus irmãos que se conectaram comigo aqui por alguma razão, porque sabemos que há um propósito. Não existe coincidência na Tua palavra. A Tua palavra nos diz que há um tempo certo e há um propósito determinado para todas as coisas. Então, Senhor, que nesse dia, que nesse momento, Pai, essa pessoa seja alcançada pelo Teu Santo Espírito, Senhor, e que todo jugo seja despedaçado, Senhor, que toda preocupação saia, que toda ansiedade saia, Senhor, que todo medo saia, em nome de Jesus, Senhor. Clamamos e oramos no nome que é sobre todo nome. A Tua palavra diz que o nome de Jesus é sobre todos, Pai, no céu, na terra, Pai. O nome de Jesus tem todo o poder, Senhor. Então clamamos no nome de Jesus. Não há forças malignas, não há espíritos imundos que possam resistir ao nome de Jesus, Pai. Pai, eu oro, Pai, pela libertação, transformação na vida de cada um, Pai, que estão comigo agora. Nós precisamos, Pai, ser melhorados, renovados, transformados e libertos dia após dia, Pai. A Tua palavra diz, Pai, que a nossa vida, a vida do justo, ela é como a luz da aurora, que ela vai brilhando cada dia mais e mais e mais, até se tornar um dia bem claro, um dia perfeito, Senhor. Então é isso, Pai, que eu ministro sobre a vida de cada um agora, dos meus irmãos, Senhor. Que eles se encontrem, Pai, que eles estejam nesse lugar, Pai, onde eles cumprem o seu propósito, onde eles vivem o seu chamado, Pai, onde eles têm a vida plena e abundante que Jesus conquistou para nós, Senhor. É isso que eu ministro sobre eles, Pai, eles recebendo, Pai querido, toda palavra que vem do Senhor, discernimento e sabedoria, Pai. Senhor, sensibilidade para perceber a Tua voz, para ouvir a Tua voz e mais do que ouvir, Te obedecer, Senhor. É a oração que nós fazemos agora, Pai. Uma sabedoria sobrenatural sobre nós, Pai. Uma sabedoria que vai além do nosso tempo. Uma sabedoria que vai muito além do natural. Clamamos a Ti, Senhor. Clamamos a Ti, Senhor. Seja conosco, esteja conosco, Espírito Santo da verdade, Espírito de Deus, nos guia a toda a verdade. Clamamos a Ti, oramos porque Tu és a nossa esperança. E a Tua palavra diz que aqueles, Pai, que confiam em Ti, que esperam em Ti, não ficarão decepcionados, Pai. Oramos, Te agradecemos por mais uma oportunidade, por tudo que Tens feito e por tudo que vais fazer, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Você recebe aí, recebe aí, porque é de Deus para sua vida, tá bom? Recebe aí. Vamos agora avançar para o nosso propósito? Então, olha só. De acordo com o nosso cronograma, hoje nós estamos então em 2 Samuel, como eu já disse, no 97º dia, queridos, 97 dias de propósito. Nós estamos vencendo para 365 dias, vai pensando aí, a gente está avançando muito bem. E eu quero muito que você venha comigo nessa jornada. Talvez você fale, mas minha irmã, eu cheguei agora, não comecei a fazer esse propósito. Então deixa eu te falar, olha só, nós já passamos de Gênesis, nós já estamos agora em 2 Samuel, daqui a pouco
pouco vai acabar 2 Samuel já, tá pertinho de acabar, nós vamos começar o livro de 1 Reis. Então o que você pode fazer? Vem comigo a partir de agora. Todos os vídeos ficam salvos aqui, os devocionais, tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto no YouTube. Então você pode, em tempos oportunos depois, vir voltando e fazendo os devocionais, né? A média aí, queridos, é de 20 a 30 minutos. O devocional, queridos, é pouco tempo, pensando em 24 horas que o Senhor te entrega todos os dias. Então, se você quer realmente ter a sua vida transformada, entenda, não tem como a sua vida mudar se você não vier viver aquilo que Deus tem para sua vida. Deus tem um propósito certo e determinado para você. Você é obrigado a vivê-lo de jeito nenhum. Você é livre, mas saiba que a verdadeira vida está em Jesus, sabe? Ele é a nossa fonte, ele é a nossa videira e nós só daremos bons frutos se nós estivermos nele. Então você precisa entender, tem que fazer sentido para você essa palavra para que a sua vida flua, para que você entenda por que você, mulher, tem que ter certas atitudes com seu esposo, para que você, esposo, para que você, homem, entenda quando o Senhor diz que você tem que amar a mulher e ser o cabeça do seu lar. O que é que o Senhor está dizendo sobre isso? E sobre filhos, queridos, e sobre ministério, e sobre tudo que você puder imaginar. A palavra de Deus, ela aborda sobre isso. Então é por isso que eu encorajo você. Esse é o meu propósito, esse é o intuito do Senhor nesse ano de 2021, se revelar a nós de uma maneira diferente. E como eu sempre tenho postado aqui, queridos, todos nós temos o desejo de conhecer a Deus. Isso é bem verdade. Dentro de nós existe um vazio, existe um lugar, queridos, que ele só pode ser preenchido pelo Espírito de Deus. Então todos nós temos essa vontade de conhecer. Às vezes não busca e às vezes não conhece. Aí a gente poderia colocar aqui N argumentos que cada um daria, né? Mas a verdade é que quando nós colocamos um pouco de disposição no nosso coração, nós conseguimos. Então, dificuldades, situações, problemas, obrigações diárias, todos nós temos, eu também tenho, mas a gente tem que ser melhor do que as nossas melhores desculpas. E o que eu quero encorajar você é isso. Seja melhor do que a sua melhor desculpa, avance, porque você só vai viver algo novo se você se dispuser no seu coração a fazer algo novo. E o que o Senhor está requerendo de você é algo novo, é algo que você nunca fez. É algo que você nunca fez. Ou se você fez, talvez você não tenha feito assim com uma certa entrega. Então faça isso esse ano, eu vou estar junto com você até 31 de dezembro. Nós vamos juntos aqui, todo dia eu vou estar aqui. Todo dia eu vou estar aqui para te encorajar, para te incentivar. Eu te encorajo, você me encoraja. Se você tiver qualquer dúvida, você me chama aqui no privado. Eu tô aqui para te ajudar, para te servir, né? A palavra do Senhor nos diz que aquele, meu irmão, que é maior, o maior, ele serve o maior no sentido vamos pensar assim, de cargos e unções, queridos, ele serve a todos. Você não viu o que Jesus fez? Jesus serviu a todos. Aqui na minha casa, eu tenho um quadro que tem Jesus lavando os pés dos discípulos. E eu estava comentando isso com a minha filha, né? Ela falando acerca desse ato. E eu falando, filha, é isso, o que Jesus, ele estava realmente passando. E o que nós devemos aprender com Jesus, dentre tantas outras coisas, é que nós devemos servir a todos. Isso é reino, isso é evangelho, isso é o amor de Deus. É nós amando uns aos outros, servindo uns aos outros. Então, quando eu falo para você que você pode me chamar e tirar qualquer dúvida, é real. Você pode me chamar que eu vou responder para você e vou tentar te ajudar em tudo que eu puder. Combinado? Eu quero ver você avançar, quero ver você crescer. Quero o dia 31 de dezembro, quando nós estivermos fazendo aquela live poderosa aqui, falando sobre tudo que aconteceu nesse ano de 2021, que você esteja celebrando e se alegrando comigo. Combinado? Agora, sem mais delongas, vamos embora pro nosso resumão de hoje. Olha só, queridos. Capítulo 19. Então deixa eu pegar aqui meu resumão no caderno, né? Que você já sabe que eu faço um resumão no caderno. Se você não sabe, eu vou te contar. Faço a leitura, anoto os pontos principais e venho te contando o resumão daquele dia. Você pode depois fazer o mesmo, né? Quando estiver fazendo a leitura dos capítulos. Ou também não só fazer a leitura. Como você achar melhor, tá? E vai de cada um. Então vamos lá. Capítulo 18, queridos. Olha só o que aconteceu aqui. Vou contar para você.
A palavra do Senhor vai nos dizer, então, no capítulo 18, já começa dizendo aqui que Davi, então, ele começa a preparar os soldados dele, né, em grupos de 100 e de 1000. Nessa ocasião aqui, queridos, ele então foi separando ali os grupos, deu 2/3 ali de homens para Joabe, 2/3 de homem para Absai, que era irmão de Joabe, e 2/3 para Itai. Lembra aquele que trouxe os 600 homens que se juntou com Davi, lembra? Pois é, então é ele aqui. Aí, o que Davi então falou? Davi falou para eles então, para eles se prepararem, que ele também iria para a batalha e tudo mais. E eles falaram para Davi: não, rei, você não pode ir, afinal o alvo é você, você tem que ficar, deixa com a gente que a gente vai. E Davi então recebeu ali o conselho o conselho deles e ficou. Amém? Eu tô arrumando esse cabelo aqui, porque aqui para mim não tá parecendo um negocinho muito bonito, né? Mas tá bom, nós vamos vencer, vamos chegar lá. Continuando, foco aqui, vamos lá. Então, olha só, queridos, a recomendação, então, que foram dada por eles, Davi acatou, ficou, né? E ali, queridos, antes deles irem, Davi fez uma recomendação, não só para eles, para os comandantes, como também para os soldados. E falaram o seguinte para ele, olha o que Davi falou. Por amor a mim, né? Por amor a mim, sejam bondosos com meu filho Absalão, né? Davi fez essa ressalva, porque, claro, eles estavam indo para o combate, e assim, tudo que Davi queria era que o filho não morresse, né? Era a intenção. Ok, queridos, eles receberam ali, o exército de Davi, então, vai contra o exército de Absalão aqui nessa ocasião. Eles no primeiro dia já mataram mais de 20.000 homens ali de Absalão, né? Eles começaram a a fugir por uma floresta. Inclusive, a palavra vai nos dizer que Absalão também foge para uma floresta ali nessa ocasião. Queridos, e nessa dispersação desse povo para a floresta, morreram mais homens do que nesse lugar de combate que eles estavam. Então, ou seja, morreram muito mais de 20.000 aí nessa ocasião. E Absalão também, que estava fugindo em uma mula, a palavra vai dizer, queridos, ele ficou enroscado em uma árvore, a palavra vai nos dizer pelos seus cabelos. Ele ficou enroscado, não conseguiu sair. Então, um dos homens, ao ver Absalão, vai contar para Joabe e fala, olha, Absalão tá ali preso numa árvore. Aí Absalão fala para ele, então vai lá, rapaz, mata ele, aproveita, porque assim você vai receber com certeza muita recompensa, né? Ele, como se fosse assim, ele é o nosso carro-chefe da guerra, né? E ali o homem vira para Joabe e fala, de jeito nenhum, eu não faria isso por dinheiro algum, né? Afinal de contas, a recomendação que o rei Davi deu foi essa, que nós não fizéssemos isso. Queridos, mas a palavra do Senhor vai nos dizer que Absalão, que Joabe, nessa ocasião, ele disse que não era, na verdade, que não era tempo para pensar dessa forma. Então ele vai, pega 3 dardos e atravessa no coração de Absalão. E ao ver isso, né, 10 escudeiros que estavam ali próximos acabaram indo lá e terminando, né, de matar Absalão. E escute o que aconteceu. Depois disso, a palavra vai nos dizer que, então, ficou aquele questionamento ali, né, entre eles, pela atitude de Joabe. Outra coisa também importante que acontece aqui no capítulo 18 é que em vida Absalão não teve filhos, né? Então, ele construiu um monumento com seu próprio nome. Uma coisa também que acontece aqui agora, era hora de falar para o rei o que tinha acontecido na guerra. E ali, queridos, tinha o filho de Zadok, que se chamava Ahimaas, ele pediu para Joabe para que ele fosse ali contar para o rei Davi o que tinha acontecido com Absalão, né? E ali nessa ocasião, Joabe fala para ele, não, melhor você não ir, nós vamos levantar um outro estrangeiro, tanto que ele chama um outro estrangeiro lá para poder ir realmente levar essa mensagem a Davi, mas nessa ocasião o homem teve medo, né, queridos? A palavra diz que ele realmente se prostra ali, se inclinou diante de Absalão, mas ele correu. Tá, como é que termina então aqui o capítulo 18? Só para você entender. Então, Ahimaas vai ao encontro de Davi, né? Quando avistaram um homem vindo, avistaram primeiro Ahimaas vindo e vinha um outro homem atrás. Então, o que eles pensaram? Se tá vindo só um homem avisar, então são boas notícias. Davi pensou que eram boas notícias. Só que quando Ahimaas se aproximou, que ele já chegou contando, né? Rei, olha, os seus inimigos foram derrotados, chegou com aquela situação toda, mas o foco realmente de Davi nessa ocasião, queridos, era saber de Absalão, sabe? E ali quando ele perguntou, Ahimaas se esquivou, não contou para ele o que tinha acontecido, mas lá vinha o estrangeiro. Então o que o estrangeiro fez? Né? Foi lá e contou para ele.
E ali nessa ocasião que, na verdade, na sua Bíblia vai estar escrito o etíope, né? Lá vinha o etíope, e o etíope falou a mesma coisa acerca da guerra. E quando foi mencionar, queridos, aqui no versículo, vou ler para vocês, versículo 32 do capítulo 18. Quando questionado acerca de Absalão, né, olha o que ele respondeu, porque Davi perguntou, tá, mas e me conta, e Absalão, meu filho, que notícias você me traz? Ele está bem? E ele diz o seguinte, quem dera, se todos os inimigos do rei, meu senhor, e todos que se levantavam para fazer-lhe mal, estivesse como teu filho Absalão. Então, por ele ter falado desse modo, queridos, Davi entendeu que Absalão estava morto, né? E ao receber essa notícia, ele sai da porta da cidade, que era onde ele estava, vai para o seu quarto e a palavra nos diz que ele desaba a chorar. Esse termo mesmo, desaba a chorar clamando, meu filho, meu filho Absalão, como eu daria, se fosse possível, a minha vida, né, pela tua vida. Queridos, e ele lamenta muito e diz, Absalão, meu filho querido. Então, o final do capítulo 18 é de partir o coração, porque Davi termina exatamente com esse discurso, queridos. No capítulo 19, já vamos finalizar, a palavra vai nos dizer, então, que Joabe ficou sabendo do lamento, né, de tudo que estava acontecendo com Davi, do quanto ele chorava, né, aquelas lágrimas amargas mesmo, a palavra diz isso, né. E aí o que acabou acontecendo? Aquela alegria de vitória por eles terem vencido o exército inimigo já não existia. Então a palavra vai nos dizer que essa vitória se transformou em tristeza profunda, né? Todo o exército voltou em silêncio da batalha, como se tivessem fugido os humilhados, né? A palavra diz exatamente isso. E ali, queridos, nessa ocasião, Joabe, então, vai falar com Davi, entra no quarto de Davi, porque os soldados já estavam com essa postura, né, já estavam muito entristecidos. Ele chega no quarto de Davi, no versículo 5, e diz o seguinte, hoje, falando com Davi, hoje nós salvamos a tua vida, a vida dos teus filhos, das tuas filhas, tuas esposas, enfim, de toda a tua família, e no entanto, o Senhor assume uma atitude que faz com que os seus soldados fiquem, na verdade, envergonhados. Parece que o Senhor ama mais aqueles que te odeiam e odeia aqueles que o amam. Pelo que vemos, nada representamos para o Senhor. E se Absalão tivesse vivo, ainda que todos nós estivéssemos mortos, parece que o rei ficaria feliz. Olha que chamada, né? E ali continua, ele disse o seguinte, agora levante-se. Joabe falando com ele, agora levante-se, pode ir lá e falar com os teus soldados, né? Para que eles melhorem, por quê? Porque se você não fizer isso, eu juro diante do Senhor que você vai ficar sozinho, nós vamos embora, né? Em outras palavras ele disse isso, né? Nós vamos embora, nós vamos deixar você só, porque tipo, isso que você tá fazendo não tá certo, entendeu, rei Davi? E ali, queridos, a palavra do Senhor vai nos dizer no versículo 8, então, que Davi realmente meio que cai em si, né, do que estava acontecendo, e ali, então, ele voltou a se assentar à porta da cidade, e todo o povo veio vê-lo, queridos, amém? Como que continua aqui capítulo 19, vou te contar. Diante dessa ocasião, todos os israelitas, então, que haviam fugido para suas casas, né, os que sobraram, né, pensando assim, eles começaram uma discussão ali dos acontecimentos e também pensaram, e agora, o que vai ser de nós sem rei, né? Então, eles começaram a cogitar a seguinte possibilidade, e se nós pedíssemos para o rei voltar para Jerusalém ser nosso rei? Eles começaram a pensar dessa forma, né? E aí, nesse meio tempo, Davi já enviou para lá dois... Zadok e Abiatar, né, nessa ocasião para poder, mensageiros, né, para falar com eles, e foram falar com os líderes ali do exército. Então, tanto o líder de Judá, quanto o comandante Amasa, lembra que ele foi o substituto de Joabe lá, por Absalão? Pois é, chegou ali, já conversou com eles, e a palavra diz que foram palavras tão bonitas, queridos, tão belas palavras, que Davi acabou conquistando o coração deles, né, então em seguida, em seguida, então, eles já mandaram um recado para o rei, para que o rei pudesse voltar, né? Então o rei já prepara tudo ali para estar voltando, não somente ele, como todos também os servos que estavam com ele, né? Agora você vai ver um tempo de honra aqui para Davi. Você vai ver agora todo mundo que por um momento aparentemente virou as costas para ele. Olha a recepção quando ele estava voltando para Jerusalém. Então, quando ele chegou em Gilgal, os homens de Judá já estavam ali à sua espera, próximo ao Jordão. Simei, não
sei se você vai se lembrar dele, que nós falamos dele ontem. Simei também veio depressa saudar o rei, não somente ele, como 1000 homens de Benjamim também que estavam com eles, né? Incluindo Ziba. Lembra de Ziba? Que era um dos servos de Saul, que estava servindo Mefibosete. Nós também falamos sobre ele ontem, né? Pois ele também estava aqui nessa ocasião com seus filhos e com os empregados também que ele tinha, e todos eles estavam auxiliando o rei. Agora deixa eu só fazer uma observação para vocês sobre Simei, ou Simei, né? Não sei como está a sua tradução aí. A palavra vai nos dizer, queridos, que ontem, quando nós mencionamos sobre ele quando viu Davi, rapaz, ele afrontou Davi. A palavra vai nos dizer ontem que ele lançava palavras realmente de maldição sobre Davi, né? Apedrejava Davi, não só Davi e o seu exército. Então, nessa ocasião hoje aqui do capítulo 19, lá estava ele pedindo perdão ao rei, né? Ô rei, me perdoe pela minha atitude. Olha, eu reconheço que eu errei, eu não deveria ter feito isso. Ele já era um novo homem, sabe? Ele já era um novo homem diante aí da vitória de Davi, e Davi voltando ali para ser rei, né? Voltando, né? Ele não deixou de ser rei, queridos, mas nessa ocasião aqui, voltando para o seu posto, né? Para o seu trono em Jerusalém. Abissai, queridos, que era um dos líderes aqui, lembra, irmão de Joabe? Chega para Davi e fala o seguinte: esse homem aí deve morrer, esse cara aí é do mal. Eu lembro o que ele fez conosco ontem, mas ali Davi impede, fala para Abissai não fazer aquilo, que não era dia, né, de matar ninguém, pelo contrário, era dia de celebrar, e que ele com certeza perdoaria, né, Simei por aquilo dali, e falou para ele: eu prometo que eu vou salvar a sua vida, nada vai acontecer com você. Já tô acabando o capítulo 19 e nosso devocional de hoje. Deixa eu te contar também sobre Mefibosete. Mefibosete, ontem nós mencionamos que Ziba chegou para contar para Davi, dizendo que Mefibosete ficou lá, ficou esperando as terras, né, que o rei daria para ele. Só que hoje, queridos, Mefibosete já chegou diante do rei, porque ele também veio ao encontro do rei, né, nessa ocasião, mas ele já chegou com outro discurso. Ele chegou para Davi e falou o seguinte: ele chegou com traje de humilhação, né, não tinha cortado o cabelo, a palavra diz que ele nem tinha lavado os seus pés, né, não tinha trocado a roupa, em sinal realmente de tristeza diante da saída de Davi de Jerusalém, né? E ali Davi questiona para ele: mas Mefibosete, por que você não veio comigo? E ali, queridos, ele vai explicar a Davi o que tinha acontecido. Ele tinha falado para Ziba preparar o jumento para ele poder ir, só que Ziba foi, né, até Davi e falou para Davi, como nós lemos ontem, e como antecipei para você aqui, resumi para você aqui, que na verdade Mefibosete, como se Mefibosete não quisesse ter ido, quisesse ter ficado, né? E aqui Mefibosete reconhece mais uma vez o favor de Davi sobre ele, e fala: olha, se o rei não quiser mais também me perdoar, tá tudo bem, mas eu estou aqui te explicando o que aconteceu. E ali, queridos, como é que conclui essa situação? O rei, então, vira para Mefibosete e fala o seguinte: tá tudo bem. Uma coisa importante também que tinha acontecido, por conta dessa situação, gente, desculpa, a voz tá falhando já, uma hora dessa, não pode, mas eu vou terminar, hein? Olha só, nessa ocasião aqui, o rei tinha falado para que Ziba ficasse então com as terras que ele havia prometido para ele, né? E aqui nessa ocasião, então, depois da explicação de Mefibosete, olha o que ele fala para ele. O rei falou, né? Não, então vamos fazer o seguinte: eu quero que você então reparta os seus bens, reparta então tudo que eu te dei, né? As terras que eram para ser suas, entre você e Ziba, e não falamos mais nisso. Mefibosete ainda insiste, diz o seguinte: não, senhor, eu não tô aqui para falar sobre as terras, por mim você pode dar tudo para Ziba, né? Eu só fico feliz realmente em ter a volta do Senhor aqui e saber que o Senhor está em paz. Mefibosete com essa postura, gostei, achei muito top, né? Justificou totalmente o que ele fez ontem, né? E para finalizar então aqui, o nosso devocional de hoje. Também teve um outro homem que agiu com muito favor a Davi nessa situação aí, né? Que ele saiu de Jerusalém enquanto ele estava no deserto em fuga. Foi um homem chamado Benzilai. Lembra que ele estava numa cidade em Maanaim e ali houve uma receptividade para ele, para os soldados que cuidaram dele em tudo que eles precisavam? Pois foi esse homem aqui. E a palavra vai nos dizer então que Davi, passando ali, né, quer levar Benzilai com
ele de todo jeito, mas ele já era um idoso, já estava assim em idade avançada, a palavra diz que ele tinha 80 anos, e ele agradeceu muito a Davi, mas falou, meu senhor, eu não tenho mais nada assim o que te oferecer, né? Me deixe ficar aqui, eu agradeço de coração todo o bem que você quer me fazer, faça o seguinte, leve o meu servo chamado Quimã, e todo o bem que você ia fazer para mim, faça para ele. E Davi ali, queridos, de bom grado, atendeu, né, tudo que ele havia pedido para ele, falou, olha, com certeza, Benzilai, eu vou fazer tudo o que você me pedir, Quimã, tudo que você pedir eu faço por ele, né? E ele se despede então de Benzilai e avança para sua cidade. E sabe como é que termina o capítulo 19? Termina agora o povo de Judá e o pessoal das outras tribos agora questionando por que estavam ali um mais perto do rei do que o outro. Termina desse jeito, uma discussão terrível, né? A palavra diz exatamente isso, que eles terminam numa discussão terrível porque estavam acompanhando Davi. E você quer saber o que vai acontecer? Cenas dos próximos capítulos? Então esteja comigo amanhã. Amanhã nós continuaremos o nosso devocional, tá bom? Se você de repente não assistiu todo, volta. Fizemos uma oração muito poderosa no começo aqui desse vídeo, tá bom? E eu realmente quero muito que você viva e tenha um 2021 muito diferente. Então, venha comigo nessa jornada, fazer do ano de 2021 o melhor ano da sua vida, tá bom? Que Deus abençoe você. Até amanhã. Tchau, tchau.